Olá, hoje é véspera de Natal, né? Nós estamos aí todos nos preparando para comemorar o nascimento daquele que é o motivo da nossa existência. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre criatividade, né? Que é criar uma atividade, que é inovar, que é fazer diferente. Então, nosso cérebro ele é naturalmente criativo. O que acontece é que nós vamos bloqueando, né? As estruturas da vida, o meio que a gente vive vai nos bloqueando, né? A criatividade, se você olha para uma criança, ela é super criativa, ela está sempre procurando, olhando, né? Aí nós ligamos com o que nós falamos ontem, a questão de contemplar. A criança contempla, olha, ela não tem freios, né, em como olhar as coisas, e daí ela pode o quê? Achar soluções, reinventar a forma de usar. Nós vemos vídeos na internet, por exemplo, tem um muito engraçado, você pode procurar aí, o menino pegou, abriu o carro, jogou água lá dentro do carro e transformou lá numa piscina. Isso é criatividade. E onde que surge esses bloqueios de criatividade? É justamente nesse momento da criança, né? Ela jogou, encheu de água o carro, e aí o que ela vai receber? Uma bronca, né? E vai criar ali um bloqueio, quer dizer, eu não posso, eu tenho que seguir as regras, eu tenho que fazer tudo certinho, eu tenho que ser desse jeito. Então, automaticamente, ele vai moldando o cérebro a fazer o que os outros esperam. E com isso, ele vai, né, a gente vai virando adultos não criativos, adultos que seguem uma rotina. Então, na verdade, a gente só reinterpreta as coisas já são criadas. Né? A bola, o círculo, isso já foi criado. O homem só o quê? Reinterpretou o círculo, ele fez dali uma bola para jogar um futebol, ele cortou ela e fez uma roda para ajudar a levar e trazer as coisas. Então o homem vai através, né, do exercício da criatividade, colocando novos fins, né, novas maneiras de se usar tudo que existe. Então, para a gente viver desse jeito, a gente precisa resgatar um pouco essa criança adormecida, né? Nós precisamos dar liberdade para que ela pense algo ridículo, para que ela pense fora da caixinha, para que ela se envergonhe, né? de ter um pensamento que não é comum, que é fora do eixo. Pode ser que não sirva para nada, mas esse exercício é interessante para libertar, né? Para dar liberdade para o nosso cérebro, para poder pensar em soluções novas. Lavoisier já falava que na natureza nada se cria, tudo se transforma. E essa é uma grande verdade. Então, tudo já foi criado, Deus criou tudo. O que o homem faz? Ele reinterpreta os fatos, ele faz um uso diferente das coisas, ele relê, né, o que existe e constrói ele de outra forma e melhora a função, melhora o desempenho. Então, para a gente ter esse tipo de criatividade, né, para a gente pensar diferente, a gente precisa romper com essas questões da normalidade. A gente precisa, às vezes, jogar água lá no carro e nadar lá dentro do carro. Né? O que eu quero dizer com isso? É a gente fazer algo fora da caixinha, assim, ridículo, que outras pessoas normais se verem e falam assim, meu Deus, que é isso? Estou ficando doido? Então, quando eu estou nesse nível... Opa, desculpa aí. Eu estou realmente exercendo a minha criatividade, exercendo esse poder que Deus colocou em nós, que Deus colocou no nosso cérebro e que cria novas soluções para o mundo. Eu gosto de ver, é igual, observe assim, como que as coisas vão acontecendo. Por exemplo, antigamente, né, lá nos primórdios, o que era a música? Né? Era aquele cara que tocava um piano ali, a indústria do piano, né, quem fabricava piano é que comandava tudo. De repente, o que vem? Né? Começa a se gravar, começa a surgir os discos. Esses discos depois evoluem, vem a fita cassete, né? Acho que talvez alguns nem, não sei a média de idade que está aqui, talvez nem passou por isso, mas eu acho que todo mundo conhece aquela fita cassete que a gente rodava. Logo depois veio o CD, o DVD, o Bluetooth, né? É Bluetooth mesmo? Não é Bluetooth não. Como é que chama aquele... enfim, aquele outro, logo após ali o DVD que cabe mais memória. Os tipos de arquivos foram mudando e hoje nós estamos onde? Nós estamos no streaming, né? Que é todo esse potencial musical, ele foi o quê? Foi colocado ali na nuvem, na internet. Então nós temos acesso a inúmeras
música de inúmeros artistas aqui do nosso celular, do nosso computador, facilmente. E vai chegar, né? A indústria está desenvolvendo já, eu acho que vai chegar num chip que você coloca aqui, você pensa na música, você vai ouvir essa música num chip aqui dentro de você, não vai existir nem celular, o celular está dentro de você. Então, tudo isso é o quê? Criatividade, né? Quando a criatividade ela chega num ponto tal que rompe, né? Como essa questão da música, houve uma disrupção, é um pensamento que ele para aquela tecnologia, né? Ele substitui aquela tecnologia e coloca outra. Um exemplo legal também é a gente observar a questão do carro, né? Então o homem se locomovia primeiro, né, com as pernas, depois ele olhou para o cavalo e falou assim, esse aí tem força, né? Vou adestrar, né? Por que ele adestrou? O cavalo ele não foi criado para o homem andar, mas Deus, quando criou tudo, ele fez assim, você vai governar sobre todas as coisas, você vai ter esse poder, você vai submeter todas as coisas aí, segundo o que você pensar. Deus nos deu essa liberdade. Então ele pegou o cavalo, dominou ele e passou a usar ele para transportar, carregar mais peso, andar mais rápido. Só que ele queria aumentar a velocidade, ele queria carregar mais peso. Então alguém sentou ali e foi pensando, bom, eu vou pegar essa roda, vou montar aqui numa casinha e vou pôr ele no cavalo. Então começaram a carregar 2, 3, 5, 10 pessoas com um cavalo só. Depois vieram as carruagens, já puseram mais rodas, fechado, mais conforto, mais cavalos, mais tração, mais força. E aí alguém pensou, mas eu posso criar, né? Isso aí foram os primórdios do carro. E alguém de repente falou assim, mas eu estou querendo mais força nisso aqui, e começou a desenhar o quê? Como que eu posso substituir o cavalo? Porque o cavalo, eu posso aumentar, né, através de raças, essas coisas, eu vou aumentando a força, mas eu tenho um limite, tudo que é natural vai chegar num limite. As coisas não, as coisas podem ser criadas e vencendo esses limites, mas o natural, eu chego num determinado ponto que ultrapassa, o cavalo tem, né, ele chega até ali e depois vai ser difícil aumentar mais. Então alguém começou a pensar nisso, parou sua vida e começou a ter esses pensamentos fora da caixinha, e foram onde surgiram os primeiros motores, surgiram as charretes ali, movidas a motor. Provavelmente no começo eram muito lentas, né? E à medida que foi evoluindo, elas foram aumentando potência e velocidade, que é hoje o que nós temos, um carro. Então nós saímos ali de um cavalo que anda 30, 50 quilômetros num dia, para um carro que pode andar, sei lá, 2.000 quilômetros num dia. Nós saímos de alguém que transportava um peso ali de, sei lá, 80, não sei, em termos de peso, não sei quantos quilos que um cavalo consegue puxar, mas nós vamos para um carro que, sei lá, pode puxar um caminhão, puxa toneladas. Então essa é a evolução de pensar fora da caixinha, as soluções, elas são dadas em cima disso. Eu gosto de uma história também do helicóptero. O helicóptero ele foi desenhado há mais de 500 anos antes. Leonardo da Vinci, ele tem alguns desenhos, vocês podem procurar aí na internet, que esboçam o que hoje é o helicóptero. Ele conseguiu criar o helicóptero, fazer? Não. Mas ele deu os primeiros desenhos, os primórdios, a base de construção desses helicópteros. Eu fico imaginando, imagina Da Vinci conversar ali com seus amigos, com aquelas pessoas ali do lado, não, aqui ó, estou desenhando um negócio aqui, nós vamos voar, eu fico imaginando como é que seria essa conversa, como que isso se dava, né? A pessoa olhava para ver assim, meu Deus, esse aqui, se tivesse manicômio lá, né, ia internar ele nessa época. Então, às vezes, nós precisamos de dar esses pensamentos de loucura, a gente precisa de se libertar, dar uma liberdade para o nosso cérebro pensar e achar essas soluções. Na PNL tem alguns pressupostos, que é justamente isso, né? Se alguém fez, eu também vou conseguir fazer. Né? Ele já abriu, ele já criou um canal de energia, ele já falou, é possível. Tanto é que os recordes mundiais, eles são batidos a todo momento. Mas se é recorde mundial, quer dizer, naquele momento, naquela faixa de tempo, aquela pessoa conseguiu fazer isso em determinado tempo, por exemplo, em corridas, né?
Mas depois surgiu um outro que conseguiu fazer além. E aí vão o quê? Se batendo. Então, os recordes, na verdade, são as limitações mentais que as pessoas se autoimpõem. Se eu não me imponho essa limitação, quer dizer, eu abro uma janela no meu cérebro para que ele possa pensar diferente e, de repente, achar um meio diferente de fazer aquela mesma coisa com melhor eficiência. E o outro pressuposto da PNL é justamente, se ninguém fez, então eu vou inventar, né? Vou criar uma maneira de fazer essa determinada coisa, para quê? Para simplesmente as outras pessoas poderem copiar isso, fazer novamente e usufruírem desse benefício. Então há uma tendência, né, pelo menos até o que eu consigo observar, que tudo que a gente consegue imaginar, criar na nossa mente, de alguma forma, isso vai se tornar material. Então, esses carros, telefones, né? Alguém já pensou nisso há muitos e muitos anos atrás. Talvez na geração dele não se tinha tecnologia para se produzir. Mas ele já tinha pensado, já tinha um esboço, já tinha, né? Igual o caso do helicóptero aí do Leonardo da Vinci. Então, a gente precisa exercitar essa criatividade. Como é que a gente exercita isso? Fazendo coisas ridículas, pensamentos fora da caixinha, coisas impossíveis. Então, isso é somente um exercício que eu recomendo vocês treinando, né? É um exercício para quê? Da liberdade de pensamento. O que isso vai gerar na nossa vida? Soluções diferentes. Então, se eu sou o que sou, por quê? Porque é o conjunto de coisas que eu tenho que me levaram até esse determinado ponto. Para mim sair desse determinado ponto, alguma coisa tem que ser mudada. Eu tenho que fazer algo diferente. Eu tenho que sair desse projeto, desse modus que eu fui adquirindo e mudar algumas pecinhas para mim o quê? Opa, posso ir tanto para cima quanto para baixo, claro, né? Mas eu tenho que mudar algo, a gente tem tentativa e erro até que a gente descubra um caminho diferente. E a cereja do bolo, né? Eu acho que esse é o mais top de todos que a criatividade pode ajudar. É como a gente desbloquear, a gente travar pensamentos negativos da nossa mente. Nosso cérebro tem um problema, né? Se, por exemplo, eu determino alguma coisa, ele normalmente vai fazendo larga de ser bobo, você não vai conseguir isso, não. Você não tem capacidade, né? Não é esses pensamentos que vêm de primeira na nossa mente? Então, como é que a gente blinda isso? Logo que vem um pensamento desse, seja mais ridículo do que seu cérebro. Você cria um pensamento mais fora da caixinha. Vamos pegar, né? Nossa, eu vou ser o cara mais rico aqui de Uberlândia. Meu cérebro vai falar, coitado, que você é bobo, você não tem capacidade. Falo, não vai ser de Uberlândia então não, vai ser do estado do Brasil, eu vou ter tanto dinheiro que não sei o quê. Então, é tão ridículo o pensamento que aí seu cérebro já te libera. Não, então é melhor você ser só de Uberlândia então. Então, esse tipo de movimento no nosso cérebro, ele desbloqueia, ele trava esses pensamentos negativos. Quanto mais rápido você for, mais rápido vai ser esse travamento e você não fica o quê? Alimentando esse tipo de coisa. Por exemplo, sei lá, veio pensamentos de morte, minha mãe vai morrer, meu pai vai morrer, minha filha vai ser sequestrada, sei lá, esses pensamentos, sei lá, irrompem na sua cabeça. Você começa a pensar naquilo. E aí você não consegue parar. O que você faz? Seja mais ridículo, certo? Transforme no seu cérebro essa história de uma maneira tão ridícula, mas tão ridícula, que aí o seu cérebro vai falar assim, não, para com isso, beleza, não vou trazer mais pensamento. Testa aí, essa técnica é legal e ajuda o quê? A gente não ficar perdendo tempo, desfocando do que está no nosso presente. Feliz Natal para vocês, que Deus nos abençoe, nos dê aí um 2023 top of mind, que vai ser. Amém? Até mais.